E aí, generais, como é que vocês estão? Conta pra mim, vocês estão bem? Estamos na aula de número 22 de 52, essa mentoria que eu tô fazendo um resumo para vocês. Então, começando lendo Tiago, capítulo 3. Vamos ler junto aqui, porque eu sei que depois vocês não leem sozinho, né? Então, pega sua Bíblia aí, ou celular, vamos junto aí, que daí você grava melhor, você consegue compreender melhor, depois vocês continuam lendo aí, tá bom? Então, ó, Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, quanto mais você sabe, maior vai ser o juízo. Porque às vezes a gente fala muito, né? E explica sobre o que deve ser feito e não faz. Então você sabe o que é certo, mas não faz o certo. Então você será cobrado. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Então todos nós tropeçamos em palavras. Então a gente precisa tomar cuidado sobre isso, sobre as nossas palavras. Grava aí, hein? Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo, né? Quem já andou de cavalo sabe, você puxa para a direita, daí ele vai para a direita, você puxa para a esquerda, ele vai para a esquerda, se você solta mais, ele corre mais, e se você quer que ele freie, você puxa mais. Então, com aquele ferro, você consegue ir para o lugar que você quer. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que as governam. Um navio grandiosíssimo com um pequeno leme, você direciona para onde deve levar. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia, uma faísca incendeia o bosque inteiro, né? E a língua, um pequeno membro, se gloria, porque eu sou o máximo, porque eu posso, porque eu sou. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Então, a natureza humana tem o controle sobre todos os animais. Se amansa, você amansa o cavalo, você amansa todo tipo de animal, você doma ele. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Não se pode refrear. Você é aquele que consegue refrear a sua língua? Que consegue domar a sua língua? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Então, como pode da sua boca sair palavras de bênção e de maldição? Quais são as palavras que têm saído da sua boca?
na sua casa. Você pode trazer bênção ou maldição para sua casa. Nós temos que aprender a controlar a nossa língua. E não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque senão a Bíblia não falava tanto sobre isso. Nessa língua pode trazer consequências terríveis, pode acabar com uma vida, ou pode dar vida a alguém que está quase morrendo, nessa mesma língua. A sua língua vai te levar a uma direção, assim como o leme leva o navio a uma direção. A sua língua vai te levar a um futuro bom ou não. Cuidado com a sua fala. Deus criou tudo com a palavra, para você ver como que as palavras têm poder. Deus disse, haja luz, pá, e houve luz. Haja separação das águas, e houve. A escuridão e os luminares, estrelas, né? Sol, lua, haja, e houve, só com o poder da palavra. E ele se fez verbo, entendeu? Então a palavra é muito importante. Foi uma das tarefas dessa semana, é fazer declarações diárias. Você é o que você fala. Nós temos 3 inimigos que estão com a gente todos os dias. O primeiro inimigo é o nosso cérebro, o segundo inimigo é a contaminação, o pecado, que a gente já nasce com ele, e o terceiro inimigo é a língua. Por que a língua? Porque a gente não tem o domínio sobre ela. Então a gente precisa ir atrás desse domínio, sobre essa bendita. Lance flechas com a sua língua. Flechas no alvo. Flechas para abençoar. Declare todos os dias sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todas as situações. Lance flechas, declare palavras de bênção. Como aqui diz, numa mesma boca, procede bênção e maldição. E que da sua boca não venha sair maldição, de maneira alguma. A nossa língua, ela deve ser usada para edificar, para abençoar e para fazer perguntas, entendeu? Antes de você pegar e fazer qualquer julgamento, sabe? Você já tomou uma decisão precipitada, sendo que você poderia ter feito pergunta, ter entendido o que aconteceu, por que que aquela pessoa agiu assim, até mesmo com o seu filho. Por que você faz isso? Já brigando, sendo que você poderia ter perguntado, mas por que você agiu assim? E aí ele iria te falar por que que ele tomou essa decisão e você iria entender o lado dele, antes de fazer julgamentos, antes de dar castigo e tudo mais. E os nossos filhos, aqui como está escrito em Salmos 127, 4, 127, 3, está escrito assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O que significa flechas na mão do valente, assim são os filhos? Porque pensa num arco, né? Então, quando você puxa a flecha vai muito além do arqueiro, certo? Então, os seus filhos precisam ir muito além do que você foi. E a gente precisa educar os nossos filhos no temor do Senhor, ensiná-los no temor do Senhor, não colocando os nossos sonhos sobre eles, as nossas frustrações sobre eles, né? Declarar sobre ele todos os dias,
como flecha na sua língua, fazer essas flechas que são os nossos filhos serem afiadas à sua ponta, para poder acertar o alvo certo e entrar nesse alvo certo. Fazendo como? Precisamos descobrir o que está no coração dos nossos filhos. Precisamos descobrir para que o Senhor chamou os nossos filhos. Segundo, não colocar o alvo por orgulho. Ai, você vai acertar esse alvo para eu ser, né, o tal. Ai, porque eu sou o pai de fulano, não por orgulho. E terceiro, não colocar o mesmo alvo que o meu. Tipo, é o meu sonho era ser médica, eu não consegui. Então você vai ser médico por mim. E muitas vezes não é aquilo que tá no coração do seu filho. Então ele se frustra, porque não é o sonho dele, não é o alvo do seu coração, entendeu? Então a gente não pode colocar as nossas frustrações nas costas dos nossos filhos, ou fazer eles realizarem os nossos sonhos, sendo que não são os deles. E pode ser que no caminho, tipo, a gente pode fazer de tudo para essas flechas acertarem o alvo. O nosso alvo é que eles sejam pessoas boas, pessoas de bem, pessoas amáveis, mas pode ser que no caminho essas flechas se percam, entendeu? Como? Aqui é a ponta da flecha e aqui é aquela outra partezinha que encaixa. As duas partes precisam estar afiadas, tanto a ponta para acertar o alvo, tanto essa parte para poder encaixar no arco, certo? Então, essa parte aqui é a identidade e o propósito do seu filho, simboliza isso. E essa parte aqui são os princípios e valores que você ensinou. Então, você vai puxar, você vai encaixar, certo? Essa flecha aqui. E você vai puxar, e essa flecha tem princípios, tem valores, eles sabem aquilo que é certo, aquilo que é errado, você ensinou, mas pode ser que na hora que você lance essa flecha, venha um amigo e faz essa flecha se distanciar do alvo, faz essa flecha cair. Pode ser o vício. Então você precisa colocar toda a sua energia nessa flecha. Não é fácil, não é simples, porque é um investimento, e o investimento você precisa de ter tempo, precisa de ter paciência e foco para eles não desistirem no meio do caminho. E se por um acaso seus filhos já são adultos e você vê que errou muito com eles, você precisa trazer à consciência isso, pedir perdão, porque os pais erram e erram muito, mas erram tentando acertar. Eu acho que nenhum pai faz as coisas erradas ou mãe, tipo assim, eu vou fazer errado para ferrar com a vida desse filho, entendeu? Todos nós que temos filhos sabemos que a gente erra, mas foi tentando acertar, foi tentando dar o nosso melhor. Então você desperta, traz a consciência, pede perdão para esse filho que você errou com ele, corrige o erro, fala no que você errou. Tipo, eu fui duro demais com você, eu agi de violência com você, eu estava errado. Então você corrige o erro e instrui ele como ele deve agir, para ele não cometer o mesmo erro que você, certo? Se seu filho já é adulto, então você vai fazer desse jeito. Filho precisa ser treinado, cada um na sua individualidade. Não adianta você querer treinar um filho igual ao outro. Às vezes Deus chamou ele para outra coisa. Deus tem um projeto para ele diferente do que tem no outro. Não é igual. Às vezes você precisa dar um pouco mais de atenção para um do que para outro.
não deixando que talvez eles percebam isso, senão depois existe a disputa, como houve com José, né? Que todos os seus irmãos sabiam que o pai dele preferia ele, tanto que deu a túnica toda colorida para ele, e com certeza há ciúmes, então a gente precisa tomar cuidado com isso também, para não ter o preferido e treinar cada um na sua individualidade. Não é fácil, mas tudo que é muito fácil não tem valor. Então a gente precisa fazer isso hoje para colher amanhã, tá certo? Esse é o resumo do resumo que eu entendi para vocês. Tô trazendo aqui o meu melhor e se eu errei foi tentando acertar. Então, olha, gente, as tarefas dessa semana é Pais Sábios, é o livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Olha, é muito interessante, viu? Você vai pegar vários códigos nesse livro aí. O filme é Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. O texto bíblico é o livro de Tiago. O jejum é para você escolher um dia da semana e fazer 12 horas de jejum, com o pensamento ligado em oração, com o seu coração ligado nos seus filhos. Então, essas 12 horas de jejum vai ser pelos seus filhos, pelas suas flechas. E a modelagem é o Alexandre Tadeu da Costa, que é o dono da Cacau Show. Belezinha, pessoal? Então, eu espero que vocês estejam fazendo a tarefa. Façam as tarefas, porque é tudo um conjunto da aula, com o livro, o filme, tudo se liga, tá bom? Então, por favor, se você quer mudar, você precisa fazer as tarefas, senão não adianta nada, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.